Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? Um vídeo rápido, né, referente aqui ao cálculo voltado à execução de furos, né? Então vamos aqui para o problema, né? Qual RPM para executar um furo com uma broca de 10 milímetros, né, em uma peça de cobre? Aí no caso, a gente não está falando, né, sobre a questão do ângulo, né, mais para frente a gente vai falar sobre essa questão do ângulo da broca, né. Existem ângulos específicos para grupos, né, de materiais. No caso aqui a gente está trazendo só a referência do diâmetro e o material o qual vai ser executado o furo, né. Então, e também a gente não está falando aqui sobre o material da broca, né. Então aqui a gente já supondo lá um material específico, podendo ser aí nesse caso aí HSS, né, o material da broca. Bom, beleza. Então, com essas informações, o que é que a gente precisa? A gente precisa de ter a informação da velocidade de corte aplicada a esse material, né? O diâmetro a gente já tem aqui indicado. Para calcular RPM, a gente vai utilizar aqui essa fórmula, né? Rotação por minuto vai ser igual a velocidade de corte multiplicado por 1000 dividido por π vezes d. A gente já fez alguns vídeos aqui no canal, né, explicando, né, explicando de onde sai essa fórmula, né? Ou seja, você calcula a RPM para poder garantir a velocidade de corte ali indicada pelo fabricante, tá bom? Então, só acessar nossa playlist lá de fabricação mecânica que a gente tem alguns vídeos explicando isso. Bom, então com base nas informações, né, as duas variáveis que a gente precisa, velocidade de corte e o diâmetro já está informado, a velocidade de corte é só observar aqui na tabela. Nesse caso aqui, observa que tem uma série de materiais e o que a gente está procurando é exatamente o cobre e ele está aqui indicado, trazendo a relação da velocidade em metros por minuto, ou seja, 50 metros por minuto. Então é essa velocidade de corte que a gente vai aplicar aqui na fórmula, né? Então vamos colocar aqui RPM vai ser igual à velocidade de corte. A gente verificou que é de 50 metros por minuto, multiplicado por 1000, dividido pelo diâmetro, né, o diâmetro da broca, né, nesse caso aí 10 milímetros, multiplicado por π, vamos considerar aí 3,14. Né? Então você vai ter 50 multiplicado por 1000 vai dar 50.000, né, e 50.000 dividido, né, pelo produto da multiplicação de 10 por 3,14. Né? E aí nesse caso vai dar 1592, né? 1592 aproximadamente. Então o resultado aqui, né, daria 1592 RPM, né, com base na característica ali de aplicação. Então a resposta correta aqui seria a alternativa B, 1592 RPM. Né? Lembrando sempre que é inversamente proporcional. Né? Quanto menor o diâmetro, maior a rotação. Quanto maior o diâmetro, menor a rotação, que é exatamente para chegar nesse equilíbrio no que diz respeito lá à velocidade de corte. Tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? Segundo vídeo referente aí à análise de furos, né? Essa questão é uma continuação da questão anterior e vamos lá para a interpretação, né? Com base no desenho representado, informe o tempo de execução dos furos indicados conforme o cálculo da questão anterior. Observação: considere o fator de 1,40 para movimentos não efetivos de corte e setup, né? Então vamos dar uma olhadinha no desenho. Então basicamente o que acontece? Aqui no caso a gente tem o indicativo da peça e essa peça ela possui 6 furos, né? Serão 6 furos com a broca de 10 milímetros. Né? No último vídeo a gente calculou a RPM, né, referente à broca e encontramos exatamente ali 1592 RPM. Né? Então a gente vai tomar como base essa rotação. Né? E isso vai implicar diretamente aonde? No que diz respeito ali ao avanço durante a execução do furo. Né? Aqui a gente tem uma tabela referente a essa parte de avanço. Né? Tem aqui a indicação do diâmetro da broca e o avanço em milímetro por volta, né? Milímetro por giro, milímetro por revolução. Então, como a broca que a gente vai usar é de 10 milímetros, a indicação é de 0,2 décimos por giro. Né? 0,2 décimos por giro, ou seja, cada giro que a ferramenta dá, a indicação é que ela avance 0,2 milímetros. Né? E aí, nesse caso, a gente tem como fazer esse cálculo do tempo
com base nas características aqui do desenho, né? A gente já sabe que são seis furos e a gente precisa só saber o comprimento deles, né? Nesse caso aqui indicando que eles sejam passantes, com a espessura da peça 50 milímetros, né? Então cada furo vai ter aí 50 milímetros, né? Então eu posso calcular o valor de um furo e multiplicar por 6 e depois aplicar o fator, ou eu posso considerar um único furo, né, com o comprimento multiplicado por 6, né? Posso fazer aí dessas maneiras, mas vou fazer por um único furo e multiplicar por 6 para ficar mais didático. Então, basicamente o que é que acontece? 1590 RPM representa a quantidade de giros em 1 minuto, né? 1 minuto. E aí, no caso, o que acontece? Para cada giro, a broca de 10 milímetros, né, ela tem que ter essa relação de avanço aí, né, de 0,2 milímetros por giro, né? Eu estou aqui em revolução. E aí eu posso fazer um cálculo proporcional, né? Exemplo, em 1 minuto, né, se a gente estivesse executando um furo aí de forma constante, né, quantos milímetros ele iria avançar, né, quantos milímetros a broca iria avançar. Então eu posso pegar aqui 1590 milímetros e multiplicar por 0,2, né, que é o fator referente lá ao avanço. 1590 multiplicado por 0,2 vai dar igual a 318 milímetros. Ou seja, se fosse 1 minuto, né, utilizando essa broca, ela iria avançar ali 318 milímetros. Só que não é 318 milímetros, são 50 milímetros, né? Então aqui é só fazer um cálculo proporcional. Eu teria 318 milímetros para 60 segundos, vou colocar em segundos, né? E no caso eu quero saber ali para 50 milímetros o tempo, né? Então teria 150 segundos para x segundos, ou 50 milímetros para x segundos. Então é só pegar 50, multiplicar por 60 e dividir por 318. Dá pouco mais de 9,4 segundos, né? 9,43 segundos. Como são 6 furos, é só pegar esse valor, né? Daria aqui 9,43 segundos para um furo com 50 milímetros. Como são 6 furos, é só pegar 9,43 e multiplicar por 6. E aí eu pego o tempo de execução ali dos furos. 9,43 multiplicado por 6 vai dar igual a 56,58 segundos, né, ali de execução. E aí tem aquele fator, né, de 1,4 da questão. Esse fator, ele basicamente, o que ele está trazendo ali? Você tem um tempo real ali de execução dos furos, mas quando você está executando, obviamente, um processo como esse, você vai ter que colocar ferramenta, movimentar a máquina, enfim, movimento, né, de um furo para o outro, né? Então ali basicamente é colocando 40% a mais do valor. Então eu posso pegar, para finalizar, 56,58 e multiplicar por 1,40, né? Ou seja, eu estou acrescentando 40% aí, a mais do valor. Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar aí a 79, aproximadamente 79 segundos. Aproximadamente 79 segundos, ou seja, esse aqui seria de fato o tempo aí total de execução, né? Daria 1 minuto e 19 segundos, né? Aproximadamente 1 minuto e 20 segundos aí de execução aí para esses furos, tá bom? Então aí. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia 3D. Né? Hoje a gente vai estar iniciando um ciclo, né, mais aprofundado sobre essa parte de metrologia 3D, né, falando especificamente sobre máquina de medir tridimensional. Né? Quando a gente fala sobre metrologia 3D, né, existem vários equipamentos, né, várias máquinas ligadas a esse tipo de análise. Né? As mais comuns, elas estão ligadas justamente à parte da MMC, né, máquina de medição por coordenada, né, o qual você tem deslocamento automático, né, deslocamento por meio do comando numérico, né, ou seja, você vai ter um modelo físico para realizar a medição e você pode estar fazendo a programação do deslocamento. Né, a gente vai falar sobre isso mais para frente, né, sobre esse tipo de máquina.
Você também tem a máquina de medir por coordenada, mas a manual, deslocamento manual, né, o qual o braço dela, né, você vai deslocando ele manualmente, né. Você também tem aquelas que você pode estar fazendo tanto automático como manual também. Também é muito comum nesse tipo de medição os scanners, né, os scanners para fazer renderização, né, de perfil de imagem. Com o perfil da imagem você conseguir pegar os encadeamentos, né, nesse caso os deslocamentos, né, então a parte dimensional que você deseja, né, a gente também vai tratar sobre isso mais para frente, mas a gente vai falar inicialmente aí sobre MMC de forma geral, e aí a gente vai trabalhar por meio de análises de simulação, né, análise de simulação. Então aqui no caso a gente tem aqui um desenho de uma peça. Essa peça aqui ela tem algumas medidas aqui indicadas, mas observa que não tem nenhuma tolerância indicativa. E aí a gente vai estar falando sobre as características, né, de medição, levando em consideração o tipo de elemento que você venha a desejar, né, o que você necessite realizar a medição. Um detalhe importante, quando a gente fala de medição 3D, vai utilizar uma máquina tridimensional, muitas vezes se fala na questão da resolução, né, precisão ali, e principalmente, claro, confiabilidade metrológica ali na execução, né. Esses equipamentos eles têm um valor agregado muito alto e obviamente eles devem ser utilizados de forma coerente ali com o processo que se necessite, né, qual se tem a necessidade ali de execução. No caso do dia a dia, né, fabril, dia a dia industrial, né, o que acontece muito nesse tipo de execução, né, nesse tipo de análise, é a medição convencional, né, durante o ciclo de fabricação. Essa medição convencional, medição direta, né, utilizando paquímetro, micrômetro, muitos dos casos também de medição industrial também está ligado à parte de gabaritos, né, aquele tipo de medição por substituição, mas existe o ciclo, né, de controle de qualidade, que você vai ter outros elementos que venham te dar uma confiabilidade maior para garantir que de fato ali os produtos fabricados eles estão dentro ali de uma métrica desejada, né? E muitos desses ciclos de controle de qualidade trabalham com máquinas de medição tridimensional, né? Ciclos industriais também, dependendo do tipo de ciclo, ficam máquinas disponíveis ali para medição. Normalmente tem um metrologista responsável para fazer algum tipo de análise, algo rápido ali que está ligado ali à produção, para não ter a interferência ali direto no controle de qualidade, mas é uma área bem abrangente. Bom, quando a gente fala dessa parte de medição 3D, né, assim como muitos dos processos industriais, um ponto importantíssimo é o planejamento, né, o planejamento da medição. Parece estranho, né, esse conceito de planejamento da medição, mas ele é fundamental, né? Por quê? Quando a gente vai para uma análise de uma medição como essa, né, uma medição tridimensional, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma série de parâmetros ali a serem analisados, né, para que o processo ele venha a ser válido, né? Esse tipo de medição, obviamente, ele se baseia em 3 eixos, né, X, Y e Z, e com base nesses 3 eixos, né, você vai ter a análise de encadeamento das entidades que vão ser analisadas, né, que possam ser analisadas. Quando a gente vai para esse tipo de análise, né, os conceitos de forma geral eles são muito ligados a esses aspectos aqui, né, são os mais comuns, né, medição de inclinação, né, localização, concentricidade, simetria, medição linear, planicidade, circularidade, cilindricidade, né, a parte de raio, a parte de curvatura, paralelismo, perpendicularidade, a parte de análise de sólidos, né, de volumes, né, cilindro, cone, esfera, né, a parte de medição levando em consideração ali deslocamento linear, né, a parte de medição circular, né, parte de diâmetro, enfim. Esses são os elementos mais comuns a serem analisados, né, nesse tipo de medição. Só que entra aquele ponto que eu tinha comentado, que é o planejamento. Quanto mais complexa a peça, o elemento que vai ser realizada a medição, mais necessário se faz esse tipo de planejamento, né?
Esse tipo de planejamento, né, se deve levar em consideração vários aspectos, e dentre esses vários aspectos, a própria localização, né, de onde vai ficar a peça, né, de onde a peça vai ficar posicionada, é importantíssimo. Né? Porque, dependendo do local que você vai posicionar a peça, né, alguns tipos de medidas não vão ser possíveis de serem realizadas. Né? Você vai ter que fazer uma movimentação da peça. Né? E essa movimentação da peça, por exemplo, um ciclo de medição, qual vão ter elementos encadeados, né, dependendo do tipo de medição, você não vai poder mexer na peça após o início ali do ciclo. Né? Porque se você vier mexer nela, você vai perder o ponto de referência dela. Né? Então, dependendo do tipo de medição, você vai ter que ter mais de uma posição da peça na mesa ali, né, na mesa de apoio, para que a medição ela venha a ser realizada. Né? Então, é importantíssimo esse tipo de planejamento. Né? O que você necessita medir e, com base naquilo que você necessita medir, qual vai ser o planejamento, inclusive das próprias ponteiras, né, ali de medição. Né? As ponteiras de medição que é um elemento importantíssimo, né, nesse ciclo, né, o qual são essas ponteiras que vai ser realizado o toque, o contato com a peça, né, para que você tenha ali o posicionamento geométrico do elemento com base ali na precisão, né, da própria máquina de medir por coordenada. Né? Essas ponteiras, inclusive, existem vários modelos. Né? Exemplo, essa daqui é de extensão, ou seja, ela tem um comprimento ali mais elevado. Né? Você tem ponteiras mais curtas, uma ponteira também muito famosa, a ponteira satélite, né, que tem ramificações, principalmente para esses elementos mais complexos ali, qual vão ser realizados ali a medição, enfim. Exemplo, um caso como esse aqui mesmo, supondo que uma peça começa a ter um furo, né, nessa posição aqui e ela esteja fixada dessa forma, você não vai ter como fazer a medição com essa ponteira. Né? A ponteira satélite ela consegue fazer esse tipo de medição, levando em consideração, obviamente, a posição. Né? Nesse caso aqui da peça, né, você poderia movimentar a peça para utilizar essa ponteira que está aqui indicada. Né? Então, essa parte do planejamento ela é fundamental, né, para que você não venha executar um processo e chegue ali no meio do processo e identifique que não tem como realizar aquela medição. Né? Então, é importante isso aí. Nesse caso aqui, a gente está iniciando com um modelo simples, né, um modelo simples aqui, né, não tem muitos detalhes, mas vamos falar sobre o primeiro ponto. Né? O primeiro ponto. Vamos falar aqui, exemplo, vamos supor que a gente precisa verificar a planicidade dessa área aqui, né? Planicidade aqui dessa área da peça. No projeto, obviamente, você normalmente vai ter lá a indicação, né, do valor referente ali à tolerância daquela planicidade, né? 2 centésimos, 5 milésimos, 5 centésimos, enfim. Aí vai depender do projeto referente a essa análise. No caso como esse de planicidade, né, essa medição ela leva em consideração o contato da superfície. Né, o contato da superfície. Deixa eu mudar a cor aqui para não confundir. Então, você vai ter o contato da superfície. Aí vamos falar sobre essa questão do planejamento. Um caso como esse, que uma superfície como essa aqui indicada vai ser realizada a medição de planicidade. Né? Primeiro ponto a analisar, né? Primeira lógica a analisar é que para se ter um plano, eu preciso ter pelo menos 3 pontos, né, de contato na superfície. Porque esses 3 pontos eles vão fazer o quê? Uma relação de encadeamento, criando um plano. Né, criando um plano. E aí, nesse caso, deixa eu voltar aqui para a análise aqui da simulação, voltar aqui. Pronto, então, nesse caso aqui, o que é que acontece? Numa situação onde a ponteira ela vai estar tocando em pontos específicos ali da superfície, né, tocando ali em pontos específicos da superfície, né, o qual você venha determinar esse tipo de análise, levando em consideração o local onde vai ser realizado os toques ou a aproximação, né, o ponto ali de referência, é importantíssimo. Como eu falei para vocês, para você criar um plano, você precisa ter pelo menos 3 pontos de contato. Só que aí entra aquela situação. Quantos mais pontos, mais preciso será
a referência. Quando a gente fala de uma análise de planicidade, né? Imagina aqui um plano que você está vendo aí, um plano perfeito, né? Você está vendo ele aí na vista lateral, né? E aqui a gente está supondo um plano perfeito. Num plano perfeito, o que é que acontece? Todos os pontos de referência que você venha a tocar nesse plano, eles vão ter o que? A mesma altura, né? Ou seja, a mesma altura. Então, nesse caso aqui, o ponto Z, vamos supor que o ponto Z dessa altura seja 10 milímetros, em referência ali ao plano da mesa de medição. Então, se você tem um plano perfeito, uma máquina tridimensional com uma precisão muito boa, o que é que vai acontecer? Todos os pontos eles vão ter a mesma referência, 10 milímetros. Né? Ou se você marcar como referência zero ali a superfície da peça, todos eles vão ficar zerados no mesmo ponto. Ou seja, você não vai ter pontos negativos ou pontos positivos, né? Ou seja, acima do plano de referência ou abaixo do plano de referência. Você teria essa tendência de ter aí esse plano perfeito. Só que o que acontece? Nessa análise de um plano, né, real, não é isso que vai acontecer. Né? Você vai ter a tendência a ter pontos um pouco mais elevados e pontos um pouco mais abaixo. Obviamente, quando a gente está falando de planicidade, esses pontos, tanto abaixo como acima, eles vão ter que ficar dentro de um limite para que essa tolerância ela esteja de acordo ali com base no projeto. Né? Então, um caso como esse aqui, qual você venha fazer esse tipo de deslocamento, né? Esse tipo de deslocamento, esse contato ali com a superfície. Pronto, aqui. Então, esse contato que você vai ter referente à superfície, teoricamente, eles vão ter que ficar o quê? Na mesma altura, que era aquilo que eu estava comentando agora há pouco. Né? Então, com base nessa mesma altura, eles teriam, de fato, ali esse plano zerado. Só que não é o que ocorre. Você teria aí essa ação levando em consideração o ponto máximo do plano e o ponto mínimo do plano. E quando se fala de uma tolerância de planicidade, o objetivo é que elas fiquem dentro dessa margem, né? Tanto para mais como para menos. Só que a máquina de medir tridimensional, ela vai indicar ali o real. Né? Então, quando essa medição ela ocorrer, você vai ter a indicação ali, né, do plano, né? Vai vir ali a indicação ali da planicidade. Exemplo, vamos supor que teve lá a indicação ali da planicidade, eu vou colocar aqui P igual 0,006, né? 0,62, pronto aqui. Então, essa aqui seria a indicação ali da planicidade. Então, isso aqui está indicando o quê? Que na margem de pontos verificados está tendo oscilação ali, né, indicativa com essa margem descrita. Né? Se você, exemplo, está com a tolerância de planicidade de 0,02 de milímetros, né, essa tolerância, essa medida aqui indicada, ela está dentro da margem estabelecida, que a gente está falando de 0,02 de milímetros. Né? Essa daqui ela está bem menor, né? Menor, dentro de um campo bem menor, obviamente vai estar dentro aqui da tolerância indicada. Né? Ou seja, se a tolerância é 0,02 e esse é o valor medido, significa que a peça está apta. Né? Ela está dentro ali da tolerância indicada. Né? E nesse caso aí para máquinas tridimensionais, né, normalmente você vai ter ali milesimal ou uma relação ali micrométrica, né? Então ali com quatro casas decimais. Então nesse caso aí estaria dentro da margem indicada. Né? E aí entra um detalhe que é a fabricação levando em consideração o elemento. Né? Levando em consideração ali o que está sendo realizado. A questão da fabricação é um outro ponto. Né? É o planejamento da operação. O planejamento da medição não quer saber ali de como o processo ele foi executado. Ele quer conferir, de acordo ali com o que foi estabelecido, se está apto ou não está apto com o indicado. Né? Então, esse aí é o detalhe. E aí, voltando aqui só para finalizar, no caso como esse, que você vai fazer a medição de um plano, se você faz a medição de 3 pontos, teoricamente você já tem um plano. Mas quanto mais pontos, mais preciso vai ser o plano. E aí entra aquela análise de controle de qualidade. Né? Será que com 3 pontos, essa análise de planicidade está dentro daquela margem que
se espera, né? Ou seja, os produtos realizados eles estão atingindo uma margem de confiabilidade dentro do esperado, né? Então isso é um ponto importante para analisar, né? Dependendo do ciclo e processo, você pode estar trabalhando com 4 pontos, né? Faz uma margem para análise de 10.000 unidades, 10.000 unidades ficaram dentro da margem estabelecida, você diminui para 3 pontos, já que a margem de fabricação está garantindo que o produto ele venha a ter ali de fato uma boa assertividade, né? Então você pode estar diminuindo para 3 pontos. Aí você pode perguntar, tipo, poxa, 3, 4 pontos, qual é a diferença? Cada ponto de medição é um tempo realizado ali no processo, né? Então esse tempo aí, obviamente, ele vai contar ali dentro do planejamento e controle de qualidade, né? Se você tem um tempo muito extenso, com certeza ali você vai ter problemas ali no processo. Agora, claro, essa questão do tempo ela vai estar muito ligado à condição que você tem ali de realização e, obviamente, para garantir o processo, né, de fato que ele venha atingir ali o esperado, tá bom? Então é isso, próximo vídeo a gente fala mais sobre metrologia 3D. Valeu!